galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio. O Vasco não tá no Mundial, como todos os times grandes do Rio, mas amanhã tem Campeonato Brasileiro. O Vasco vai a São Paulo enfrentar o São Paulo. Jogo duro, jogo complicado, jogo difícil, mas não quer dizer que o Vasco não possa chegar lá e fazer 3 pontos, né? O Vasco tem muito disso. Às vezes ele perde uns jogos assim, besta, mas consegue fazer bons jogos contra os times da parte de cima da tabela, né? Ô Pedrosa, amanhã tem jogo Vasco, né? Tem. Tem jogo do Vasco Sem necessidade. amanhã? Sem necessidade. Sem necessidade. O Brasileirão ainda tem uma última rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, claro, sem as equipes. Aí eu até falei com o Veneu, tem 4 que não jogam. Quem vai jogar contra os 4 também. Então são 8, né? A matemática é essa, Venê. São 8 que não jogam. Falei, não, Venê, são só 4. São só os 4 que vão dos Estados Unidos. Eles vão jogar contra quem? Os outros 4 também, logo, não vão jogar nessa rodada. Como é que tá o Vascão para esse jogão contra o São Paulo lá no Morumbi? A boa notícia, Me dá uma boa notícia do Vasco. é que o Rayan voltou já, realizou o treinamento depois de ter ficado com a seleção Esse é bola, sub-20. esse é bola. Boa notícia mesmo. Para mim é o melhor jogador com o Fernando Diniz nesse momento, então ele vai para a partida contra o São Paulo. O Vasco também não tem tantos desfalques assim, é uma equipe que vai praticamente completa. E é entender como é que o Fernando Diniz usou esse tempo todo, porque ele teve aí 10 dias para treinar a equipe, recuperar atletas, conseguir implantar um pouco do estilo de jogo dele e descansar, que é alguma coisa que todos os times do futebol brasileiro, ou a maioria deles, ainda mais que estão em 3 competições, não estão conseguindo fazer. O descanso para mim é muito importante, uma característica do Diniz é que ele não se importa muito com esse negócio de campo de jogo, ele mantém o método dele e vai jogar com a coragem para tentar vencer o São Paulo fora de casa. E a tabela, ela grita porque o Vasco precisa pontuar. Eu acho que sair do Morumbi, pelo menos com um ponto, já seria um resultado positivo. O time nenhuma diferença. A zaga que vinha sendo, que estava com os desfalques, Pode sendo ser, modificada. pode ser que o Lemos receba uma oportunidade, até pela fase do João Vitor, tá? João Vitor não vive uma boa fase, assim, é um cara que oscila muito, alterna entre bons jogos e jogos muito ruins, sempre participando de momentos também ruins, de lance de gol do adversário, tá lá o João Vitor. O outro que também tem sofrido com isso é um pouco a Lucas Piton. Então, assim, eu acho que o Lemos é um jogador que pode aparecer aí até pela saída de bola do Fernando Diniz. Eu quero o palpite do Venê. São Paulo e Vasco no Morumbi, Venê. Lá no Teu Morumbi? palpite, você tá muito calmo. Vou botar uma lenha aqui. Teu placar, o palpite. Da sinceridade ou da amizade? Quer dar moral pro Vascão? Quer ser assim? Não, eu vou ser sincero. São Paulo, eu quero sinceridade. Quando você me perguntou um placar palpite. que me veio à cabeça, 1-1. Bom, hein, Pedro? Sabe por 1 a quê? 1 no E aí eu vou Morumbi, justificar. bom. No Morumbi? Eu vou justificar. O São Paulo é um time que é totalmente inverso do Flamengo. No Campeonato Brasileiro não está indo bem, só está indo bem nas Copas. Isso aí. E o São Paulo não está vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Vasco está buscando melhorar o momento. Assim, já mostrou uma evolução com o técnico. 10 dias treinando, aquele toque de bola, tic-tac, Acho sai que os tocando. jogadores entendendo mais o estilo de jogo dele. Eu acredito no empate do Vasco, de verdade, 1-1 lá. 1 a 1. E aí ficaria feliz, né, Pedrosa? Com um pontinho lá. Se você vai enfrentar o São Paulo no Morumbi e sai pontuando, é uma situação positiva na minha visão. De uma equipe que, vou olhar para o São Paulo, você pensa que o São Paulo vai disputar G8, digamos assim. Eu acho que empatar fora de casa no primeiro turno e depois tentar fazer os 3 pontos fora de casa, faz 4 pontos contra o São Paulo no Brasileirão, acho importante. E o São Paulo está cheio de desfalque também. Pelo menos isso o é que eu bom. li até ontem. Por exemplo, o Lucas não está à disposição. Isso é boa notícia Não sei se do já Vasco. mudou algo, mas eu não estou acompanhando o dia a dia do São Paulo, mas segundo os colegas que acompanham o dia a dia do São Paulo. Ô, Pedrosa, o Vasco joga hoje de amanhã, dia 12, e aí Isso. só volta a jogar. Um mês depois. O que você vai Contra o fazer Botafogo. nesse mês aí? É. Como é que é a vida do Eu vou torcedor trabalhar. vascaíno? Não quer viajar para os Estados Unidos, não? Ô, Pedrosa, vou trabalhar vai pro Beto Carreiro. Olha uma boa oportunidade para ir lá no Beto Carreiro. Eu vou trabalhar muito na Copa do Mundo de Clubes, que eu vou cobrir lá na Cazé TV, então vocês vão me ver muito por lá. O Vasco vai descansar um pouco mais. Fala, programação do Vasco esses dias Programação. aí. É hora do Diniz trabalhar. Não Exato. quero mais saber de desculpa de que não tive tempo para adotar meu Exato. esquema, hein? Não Exato. vai ter desculpa depois. É importante a gente falar pro
torcedor, para a galera de casa, que obrigatoriamente os jogadores precisam ter 30 dias de férias. Então, o que o Vasco vai fazer? Vai treinar 20 dias e vai dar 10 dias de férias nesse período para os jogadores. E depois, no final do ano, vai dar mais 20 dias para cumprir as leis trabalhistas que todo mundo merece ter um pouquinho de descanso. Então, o Vasco vai, nessa intertemporada, treinar 20 dias e descansar 10 dias. A boa notícia é que o Estrela e o David, que são jogadores que sofreram com lesões no joelho, eles já estão em processo de recondicionamento físico, treinando na transição com o grupo também, e pode ser que eles estejam à disposição no mês de julho para o Vasco da Gama. Lembrando que a primeira partida, quando o Vasco voltar, é contra o Botafogo, Tem um clássico. dia 12 de julho, e depois já começa a primeira partida contra o Independente Del Valle, fora de casa, pelos playoffs da Sul-Americana. E o Coutinho, Pedrosa, pode ter alguma mudança, reviravolta nesse meio tempo aí? Tá tudo certo para ficar? Não é bem assim? Olha, Flávio, tá muito bem encaminhado no sentido de ele quer ficar, o Fernando Diniz encara o Coutinho como peça crucial. Eu acho que se o Fernando Diniz não tivesse chegado, a gente teria uma novela em relação a isso. Mas com a chegada do Fernando Diniz, o Coutinho está muito feliz de estar trabalhando com o Diniz. Inclusive, ele elogiou o Diniz e a gente está falando de um atleta aqui. Passou por Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Internacional de Milão, e ele falou que ele tem aprendido várias ideias novas com o Fernando Diniz. Olha só. Para um jogador que já passou por isso tudo, é muito interessante você trabalhar com um técnico dessa maneira, porque você continua evoluindo dentro da sua carreira. Então, acho que assim, a questão do Coutinho é muito mais uma conversa contratual com o Aston Villa, tem até buscado uma rescisão para ele ficar livre e virar jogador do Vasco definitivamente. Se fosse para o feeling, isso não é nem informação. A chance do Coutinho sair do Vasco hoje é muito, muito pequena. Muito pequena. Hoje, quem é aquele cara? O Coutinho não pode jogar dificilmente os 90 minutos. Quem é o cara que pode fazer esse papel dele ali? Ou de repente vai ao mercado, o Paia saiu? Sim. O que pode Tem que ir ao acontecer? mercado, tá? Para um cara que, né, a gente sabe que o Coutinho não dá contar todos os jogos, Sim. vai ter uma dosagem, não atua 90 minutos. Quem é o cara que pode entrar no lugar dele? Eu acho que o Vasco tem que ir ao mercado, até para substituir a questão do Paê, né? Um jogador que seja saudável e que Até possa ajudar. vai sobrar uma graninha aí de salário, exato. né? Mas o Garré pode jogar ali como camisa 10. O Diniz usou ele na última partida contra o Melgar, onde ele deu 2 assistências, Garré. só que perderam um gol. E também o Nuno faz essa função. O Nuno Moreira faz Chegou a essa função fazer de meio O campo. Tietchan também fez, né? Tietchan também faz, Tietchan mas eu também acho faz. o Tietchan menos criativo É. para jogar de 10, entendeu? É muito mais talvez uma composição fora de casa, entendeu? Vamos beber uma água, meu copinho já tá aqui, já vou pegar minha água. Galera, é isso aí, né? Depois desse jogo contra o São Paulo, o Vasco só volta a jogar no mês que vem. Nesse intervalo, acredito eu que o Vasco vai enfrentar algum time aí jogando algum amistoso, né? Vai ter algum amistoso que não dá para ficar um mês sem fazer nada. Precisa marcar pelo menos uns 2 amistosos aí nesse intervalo para ver como é que o time vai se comportar. O Vasco só joga amanhã. Hoje, os jogos de hoje foram adiados, na verdade, né? O Vasco joga na quinta, vamos ver o horário aqui. 9h30, horário de Brasília. Podia ser um horário mais legal, né, pessoal? O Vasco precisa da vitória para se manter na posição que está, pelo menos, né? Pelo menos se manter ali na posição. Torcer para um tropeço de Fortaleza e Vitória. Não sei se joga esses 2 times, se eles têm jogos marcados aí com algum time dos times que vão para o Mundial. Torcer para que os 2 tropecem, o Santos também, Juventude. O Sport não precisa nem torcer, né? Ele mesmo já se rebaixou. O time com 11 jogos ter apenas 3 pontos, ele precisaria fazer o que o Vasco fez no ano, esqueci o ano, não sei se foi em 2022 ou 23, né? Que o Vasco escapou ali quando entrou o Ramon Dias, né? Ele pegou o time, entregou o time numa situação bem melhor. O Vasco estava com 9 pontos em 15 ou 16, 18 jogos. Era praticamente ali, né, o rebaixamento garantido, porque em 16 jogos, 9 pontos, é uma situação bem frustrante, bem complicada. Mas agora o Vasco ainda tem chance de se reverter essa situação. E se não perder, já tá bom, né, galera? Não perder já tá bom. Uma vitória seria
algo maravilhoso para o Vasco encerrar aí esse ciclo. Diz que os jogadores vão ter que ter férias, né? Então, será que os caras vão ficar esses dias de férias ou vão dividir ali 15 dias? Não sei também, né? Vamos ver como que vai ser essa bagaça aí.